Senador Otton Alencar. Para a senadora Lúcia Vânia, que preside agora o Senado, senadora Ana Amélia, senhores senadores, eu venho aqui hoje, depois de 3 sessões, 3 audiências públicas realizadas para discutir o marco regulatório da biodiversidade. Hoje nós tivemos uma reunião muito proveitosa, inclusive com representantes de outros países que foram levados lá na Comissão de Meio Ambiente pelo ministro Herman Benjamin. Foi muito bom discutir a questão da biodiversidade e também tocamos no tema muito importante, muito próprio hoje, que é o tema da água. Domingo é o Dia da Água, é o dia 22 de março, e eu faço essa referência até porque, nesse momento de tanto debate político, os debates tão calorosos, né? É preciso botar um pouquinho de água para esfriar a temperatura, para que a moderação possa surgir nesse plenário, no Senado ou na Câmara, porque o momento de moderação é muito bom para o país nesse momento. Aliás, na minha vida pública, de tudo que eu vi acontecer de bom, aconteceu pela mão dos moderados e nunca pelos exaltados. Então, eu acho que é um momento, inclusive, de uma reflexão para que o país possa sair da crise, de graves problemas que a presidente Dilma enfrenta hoje e que eu tenho absoluta certeza de que ela encontrará um caminho para solucionar e encontrar uma saída para a crise em vários setores. É um começo de governo, um governo que, por 2 oportunidades, eu ajudei a construir. Em 2010, apoiamos a primeira eleição da presidente Dilma, em 2014 também. Tanto 3 meses de governo, tem uma crise profunda, mas eu confio na moderação dos senadores, dos deputados, da oposição também, porque o que está em jogo é o destino do Brasil, do povo brasileiro, e eu sou daqueles que gosto do entendimento, da busca da solução, de estabelecer o diagnóstico e estabelecer também o tratamento. Eu vi algumas declarações, inclusive, algumas delas até além do limite, né, de uma temperatura muito alta, em que se dizia que se esperava que a presidente Dilma Rousseff pudesse sangrar 4 anos. Eu, como brasileiro, com sentimento de patriotismo, eu até digo que prefiro trabalhar, lutar, dar o melhor do meu interesse, do meu trabalho aqui no Senado, dar meu suor e até dar meu sangue para que isso não venha acontecer, porque sangrando a presidente sangrará o Brasil e nós não queremos de maneira nenhuma isso. Eu quero ir para o sacrifício, encontrar e suportar ou carregar o maior fardo, com o maior peso que for possível, para encontrar uma solução para o povo brasileiro, que a solução do governo será a solução também do povo brasileiro, embora eu entenda perfeitamente que a crise que instalou no Brasil em função dos desmandos, da corrupção, desvio de recursos na Petrobras, não tem advogado que possa defender uma causa dessa natureza. É buscar encontrar uma solução para isso. Então, começando a fazer apenas esse início aqui, eu queria dizer da minha preocupação com um tema que hoje é muito próprio, é muito importante, chamou a atenção do Brasil, porque aconteceu em São Paulo, chamou a atenção do Brasil porque aconteceu no Rio de Janeiro, chamou a atenção do Brasil porque aconteceu em Belo Horizonte, mas já acontece no meu estado e no Nordeste há muitos anos, uma situação muito ruim, que é a situação do abastecimento de água, e que eu não vejo, até hoje não vi, nenhum dos governos que eu acompanhei, desde os governos do período do golpe militar, lá de 64, nem da Nova República, nem do presidente Fernando Henrique Cardoso, do próprio presidente Lula, que governou 8 anos, agora da presidente Dilma, uma preocupação
com uma coisa que eu acho de suma importância, de prioridade de governo. Eu vejo se falar permanentemente de se fazer adutoras para abastecimento de água. Eu vejo falar permanentemente, agora mesmo estou falando na transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, para a solução do problema da água. Mas eu não ouço falar na recuperação, em um programa de revitalização das nascentes. Eu não ouço falar no programa de revitalização dos afluentes dos rios, da preservação ambiental dos rios. Eu não ouço falar na recomposição das matas ciliares dos nossos rios, das nossas nascentes. Não vejo falar no desassoreamento desses rios e a situação da água fica mais grave a cada mês, a cada ano, e nós vamos ter grande dificuldade. Tanto é que a revista Exame, de acho que 2 ou 3 semanas atrás, ela traz na primeira página a seguinte manchete: a economia sem a água. A economia não vai andar sem a água. E nessa matéria da revista Exame, a economia não vai andar sem a água, eu posso trazer aqui alguns dados, que são dados que chamam a atenção até pela dificuldade que poderá acontecer futuramente. São Paulo, hoje, tem de reservas para abastecimento de água, na Grande São Paulo, algo em torno de, no máximo, 90 dias de abastecimento de água, se não acontecer o abastecimento das suas principais reservas. Isso aí é um dado além do que se considera hoje. Estado de São Paulo. Estado do Rio de Janeiro, 120 dias. A cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana. Belo Horizonte, 160 dias. Ou seja, esperando chuva. Nunca o Sudeste olhou para o céu, como olha o nordestino, a vida inteira, procurando saber se vai chover e se a água vai chegar para abastecimento. Então, por que está acontecendo isso no Sudeste e no resto do Brasil? Exatamente porque o consumo aumenta e a produção da água diminui. Porque não se atentou ainda, nenhum dos governos, nem o governo federal, nem os governos dos estados, de ir buscar a condição de preservar a produção da água. E a produção da água, a preservação dela, é exatamente nas nascentes, nos rios afluentes, nos rios tributários, nos riachos e nos próprios rios que abastecem o Brasil como um todo. Hoje mesmo, nesse debate que nós tivemos nessa audiência pública, foi tocado esse assunto. E eu toquei no assunto do Rio São Francisco, que é o rio mais importante para o Nordeste brasileiro. Não só para Minas Gerais, mas para o Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco, o rio da integração nacional, que nasce lá no estado de Minas e que tem uma extensão de 2.830 quilômetros de extensão, que tem uma hidrovia de 1.300 quilômetros, que tem vários afluentes e que é formado 75% de suas águas no estado de Minas Gerais e o restante nos estados da Bahia e os outros estados. Pois bem, esses afluentes do Rio São Francisco e Minas estão praticamente todos eles comprometidos. Comprometidos com o quê? Com o cedimento de esgoto, porque não foi feito esgotamento sanitário. Belo Horizonte, acho que fez parte agora do esgotamento sanitário, que joga no Rio das Velhas, que é o principal afluente do Rio São Francisco, o mais caudaloso, mas a partir daí, todas as cidades ribeirinhas ao Rio das Velhas estão jogando sedimento de esgoto. Todos os seus afluentes principais, que são formados em Minas, estão nessa situação. O Rio Paraopeba, Paracatu, inclusive esses com problemas de efluentes líquidos e sólidos jogados pelas indústrias, o Rio Abaré, o Rio Pará, o Rio Urucuia, enfim, o Rio Carinhanha, os principais afluentes do Rio São Francisco, todos eles comprometidos. O Rio Jiquitaí,
que agora se tenta fazer uma barragem para essa barragem suprir com água de boa qualidade as populações próximas do rio Jequitaí. E aí entra uma coisa, eu faço um parênteses, senadora Ana Amélia, essa barragem projetada pela Codevasp, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, quer fazer uma barragem nesse rio, o rio Jequitaí, com 9.800 hectares de bacia. Mas vai ser impossível fazer. Sabe por quê? Porque o IPHAN quer que a Codevasp faça um furo por cada hectare para a prospecção do subsolo. Será impossível fazer essa barragem. Então, essa situação da água e do Rio São Francisco, eu fiz esse parênteses só para mostrar também as dificuldades burocráticas impostas pela legislação. Então, todos esses afluentes comprometidos, ou com desassoreamento, ou com assoreamento, aliás, com desmatamento das matas ciliares, que leva ao quê? Degradação e erosão. Degradação e erosão que faz o aterramento, inclusive já fez, o aterramento da barragem de Três Marias, que é uma barragem que foi construída por Juscelino Kubitschek, super importante para Minas Gerais, que já fez muito do aterramento dessa barragem. E o Rio São Francisco, quando ele desce de Minas para chegar na Bahia, e a divisa é com o rio Carinhanha, quando ele chega no Médio São Francisco, ele chega trazendo todo esse sedimento de areia, em função da erosão e da degradação, entupindo completamente o calado do Rio São Francisco, que chegou numa situação quase que insuportável. Tenho no meu estado 2 cidades próximas do Rio São Francisco, que agora em 2014, na beira do rio, Paratinga e a cidade de Xique-Xique, que o braço de rio, onde se fazia a captação da água, entupiu, ele está assoreado, essas pessoas ficaram sem abastecimento de água, porque teve que fazer extensão para o centro do rio, para o meio do rio, para fazer a captação. Então, é uma situação muito difícil e que eu chamo a atenção, porque o governo federal tem que tomar uma providência imediata, tem que ser estratégia de governo como prioridade. A água é mais importante do que o petróleo. Ele pode ser substituído, o petróleo. A água não tem como substituir. Portanto, eu trago essa preocupação aqui, até porque, quando fala aqui a economia sem a água, nada que chega ao ser humano deixa de chegar através da água. Para se colocar, senadora Ana Amélia, e é uma coisa, só um dado que eu não conhecia. Nasci no interior, nasci no período da seca, na região da seca, no semiárido, convivi com a seca, não tenho medo da seca, porque venci a seca e cheguei até aqui, mas tinha um dado que a revista Exame mostra aqui que eu não sabia, que para 1 quilo de carne chegar à mesa do consumidor, do momento que nasce o bezerro, a hora que o boi vai para o abate, esse quilo de carne precisa de 10.000 litros de água, só para mostrar a importância da água nessa situação que nós estamos vivendo. A senhora deseja uma parte, eu passo. Eu queria apenas salientar e cumprimentar Vossa Excelência pelo tema e a pessoa certa falando disso, porque o senhor preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Dizer-lhe que a crise hídrica é uma outra crise que vem somar-se às outras crises de ordem política e às outras demais econômicas que estamos vivendo hoje. Espero que ela se resolva. E Vossa Excelência, claro, faz uma exortação também à questão da necessidade do equilíbrio dos líderes. O que nós vimos ontem na Câmara dos Deputados não demonstrou isso que Vossa Excelência exortou, que é a necessidade de uma moderação, mesmo nos momentos mais agudos. Bom, faço apenas esse parênteses para confirmar o que o senhor disse antes. A questão da água, de fato, senador Otto Alencar, a água será um bem de maior valor no mundo inteiro. E nós estamos maltratando muito as nossas fontes, as nossas reservas, os nossos efluentes. Fizemos um código florestal protetivo às reservas hídricas
E é preciso mais do que isso. As cidades transformaram os seus rios no esgoto e nos lixões. Se o senhor passar no Tietê, em São Paulo, ou em parte do Guaíba, na minha capital, Porto Alegre, é uma tragédia. Na sua Salvador, andando pelo mar, o esgoto é jogado direto na água do mar. E hoje, claro, alguns países já fazem a dessalinização da água do mar como forma de uso na irrigação e em outros usos necessários, na área industrial, por exemplo. Então, Vossa Excelência está coberto de razão quando aborda esse tema. Quero lhe dizer também que a nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, no dia 10 de abril, por uma iniciativa do senador Fernando Bezerra, que foi ministro da Integração Nacional, faremos um debate sobre a questão do semiárido nordestino. Farei muito empenho em estar presente com a Comissão de Agricultura em Petrolina, na região em que a água é fundamental para uma produção diversificada de fruticultura, de uma agricultura muito moderna. Então, quero dizer para Vossa Excelência que, como baiano, e ali é tão próximo, que nós faremos isso por iniciativa também de um nordestino que, como o senhor, está muito preocupado. Ele estava alertando sobre esses problemas. O Nordeste, historicamente, convive com o problema da seca, mas agora ela veio a seca, ela desceu para Minas, ela está no Espírito Santo, está em São Paulo, está no Rio. No meu estado do Rio Grande do Sul, embora tenhamos tido uma safra excelente, as chuvas na hora certa, mas temos regiões que falta água para abastecer a cidade, as pessoas, no Rio Grande do Sul. Então, eu queria realmente apoiar a manifestação de Vossa Excelência com essa informação desse debate que faremos na Comissão de Agricultura. E, de fato, a água será uma commodity internacional de alto valor, tanto quanto Vossa Excelência diz muito bem, o próprio petróleo. Pois é, eu agradeço a parte. Incorporo a parte ao meu pronunciamento. E, voltando à questão do Rio São Francisco, o Rio São Francisco, na melhor condição de vazão, ele é um rio que tem uma vazão em torno de 5.100 metros cúbicos por segundo. No pior momento, no período de seca, vai para 1.100 metros cúbicos por segundo, com a média de 2.500 metros cúbicos por segundo. Pois bem, o Rio São Francisco, além de abastecer, começar lá por Três Marias, ele também chega na barragem de Sobradinho, que é um grande lago de Sobradinho, e a partir daí ele leva água para as hidrelétricas de Paulo Afonso, Itaparica, barragem de Xingó. A situação hoje do Rio é uma situação tão grave que a última informação que eu tive da capacidade hoje do Lago de Sobradinho, que nesse período de março, esperava-se ter em torno de 50% da capacidade do lago, está em torno de 20%. Ou seja, se não tivermos chuvas agora, até o final de março e abril, é bem provável, se não controlar o consumo da água, para a produção de alimentos, isso está muito ameaçado. Semana passada, eu recebi 10 representantes das associações de irrigantes da região de Juazeiro, no estado da Bahia, preocupados já com a captação da água para irrigação, da fruticultura, de outras atividades que geram emprego e renda na região. Então, a situação é tão grave e que eu acredito que, se não tivermos agora, março e abril, alguma chuva, infelizmente, lá para o mês de outubro ou novembro, é bem provável que vá se ver o fundo do Lago do Sobradinho. E aí o prejuízo é muito grande no momento de grande dificuldade com a energia. Porque em condições normais, as hidrelétricas lá de Paulo Afonso, que eu falei, 1, 2 e 3, Itaparica, Xingó, a do Rio São Francisco, elas produzem mais ou menos 8.200 megawatts. Deve estar produzindo agora 2.000 megawatts. Então vai cair a produção de energia também. Essa geração de energia cai. Se cai a atividade da irrigação, a produção de energia, o abastecimento humano comprometido, animal, industrial também. E outra coisa, isso aconteceu antes? Tem algum registro parecido
Na história política, na história do Rio São Francisco, não tem. E nós fizemos esse levantamento todo. Eu, em 95, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, tive a preocupação de fazer um levantamento. Inclusive, passava algum tempo com alguns historiadores para fazer esse levantamento e fizemos um livro chamado Bahia de Todos os Fatos. A senhora sabe que na Bahia acontece de tudo, não é isso mesmo? Tem até lá uma máxima de um grande ex-governador da Bahia, Otávio Mangabeira, que dizia o seguinte: pense no absurdo, na Bahia já aconteceu. Foi o primeiro. Então, eu preparei esse livro, inclusive, para levantar a história dos principais momentos da política e também levantando a história do Rio São Francisco. Nunca houve um momento em que o Rio São Francisco estivesse nessa situação. Você percorre ele todo na Bahia, de ponta a ponta, e as matas ciliares todas foram derrubadas. Você não encontra na imagem de rio nenhuma mata ciliar para segurar o assoreamento. O assoreamento, para traduzir melhor, é a entrada de terra de fora para dentro do rio, carregado pela chuva. Por quê? Porque não tem a mata ciliar. Porque quando você tem a mata ciliar na margem do rio, o que é que acontece? A chuva vem, cai na árvore, desce e vai para a raiz. E vai lá para o talvegue do rio, inclusive abastecer toda a parte subterrânea do rio. Não temos mais isso, então está havendo um assoreamento que é muito grave. E já existiu alguma experiência que foi exitosa numa parte lá do Rio São Francisco, próximo ao município de Barra do São Francisco, onde, nesse município, se levantou a bandeira símbolo de não se fazer, na época, a transposição do rio, sustentada por Dom Luiz Capio, o bispo da Barra, que fez até greve de fome para não acontecesse. Porque ele queria antes, ele não era contra a transposição, como nós nunca fomos contra a transposição, porque o estado da Paraíba, por exemplo, não tem nenhum manancial para sustentar o seu povo. Leve a água do São Francisco, mas antes revitalizasse o Rio São Francisco. Fizesse o quê? O desassoreamento, a recuperação, a revitalização das nascentes, fizesse todo o plantio das suas matas ciliares, o tratamento de esgoto. Na Bahia, a Codevasf começou a fazer o esgotamento sanitário de 47 cidades, concluiu 2, 45 não concluiu porque faltou recurso, e o recurso foi cortado aqui agora, porque o orçamento da Codevasf, o ano passado, foi de 820 milhões de reais, reduziu para 400. Quando é feito o corte, não se procura saber se cortou a prioridade ou não. Se devia cortar o supérfluo, aquilo que não é de interesse para a sobrevivência do homem, do campo, do Nordeste. Essa é a grande questão que me preocupa muito e eu espero, de alguma forma, trabalhar para ajudar a salvar o Rio São Francisco. Tanto é que nós estamos fazendo um trabalho de mobilização e cuja marca é Salve o Velho Chico. E nós colocamos lá nessa marca os 3 principais componentes do rio, que é a água, a gota d'água, o peixe e a floresta. Eu gostaria de ver esse rio revitalizado, porque se ele for revitalizado pela ação do governo, aí poderia ser pela Codevasf, pelos governos estaduais, pela ação do Exército Brasileiro, que fez um trabalho muito bom nessa área do município da Barra, muito bom trabalho, revitalizado, o Nordeste será sempre o Nordeste, com água, com garantia, com geração de energia, com agricultura irrigada de boa qualidade, com a tecnologia bem avançada, mas se isso não fizer, eu posso, infelizmente, se não houver essa ação, eu creio que em 20, 30 anos, o Rio São Francisco será um grande caminho de areia, um retrato na parede, com as populações nordestinas pagando um preço muito caro. A minha presença no Senado, senadora Lúcia Vânia, é pelo meu país. O Senado representa a federação. Me preocupa do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, da Bahia até a divisa lá com os países andinos, né, no Amazonas, no Norte. Me preocupa muito todo o meu país. Mas
me preocupa sobremaneira essa questão da água nesse momento em que até o Sudeste veio e acendeu a luz vermelha. E quando se fala em transposição de bacia, eu estou preparando um projeto, senadora Ana Amélia, para que qualquer transposição de bacia nesse país só possa ser feita depois que o rio doador das águas seja completamente revitalizado. No ano de 2003, eu tive a oportunidade, inclusive estava aqui o senador José Maranhão, que foi comigo, de ir aos Estados Unidos, exatamente no estado do Colorado, para ver como foi feita a transposição do Rio Colorado. Para se fazer, e o governo federal fazer a transposição do Rio Colorado, que é o estado doador das águas, que detém o rio, foi necessário que o governo fizesse todos os investimentos necessários para o estado do Colorado. Da escola, nas tribos indígenas, dos hospitais, do saneamento de todas as cidades próximas ao Rio Colorado, dos investimentos, da recuperação, da revitalização. E depois se fez. Aqui no Brasil, infelizmente, começamos a transposição sem fazer a revitalização. Hoje, no orçamento, o orçamento de 2015, foi aprovado agora, tem 200 milhões de reais, me parece, mais ou menos isso, para a revitalização. E tem 1 bilhão e 200 para a transposição. Tinha que inverter essa lógica, inverter a aplicação desse recurso, porque não haverá água no canal de transposição do Rio São Francisco se não houver a revitalização. E eu insisto em dizer isso, chamando a atenção do governo federal, dos ministérios responsáveis, e vou levar isso, inclusive, à presidente Dilma, que eu tenho a convicção que ela vai atentar, porque eu confio no sentimento de patriotismo e brasilidade da presidente, confio. Votamos 2 vezes, eu tenho absoluta certeza e espero que ela possa se reerguer e resolver essa questão que está acontecendo no nosso país, as dificuldades todas, que não é só nesse momento. Em 2002, eu fui governador do meu estado por 1 ano. 1 ano só, em 2002, o presidente era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós tínhamos um salário mínimo de $80. Nós tínhamos inflação de 12%. O dólar estava em 13,94. O desemprego altíssimo. E o Brasil se recuperou depois que o presidente Lula entrou e teve um momento de prosperidade. Tem essa curva descendente, mas eu aposto na moderação, no compromisso de todos os brasileiros, do governo e da oposição. Aqui tem vários senadores de oposição que têm uma experiência larga, homens que passaram pelo governo, que contribuíram muito pelos seus estados, pelo Brasil também. Eu espero que isso possa acontecer e vou trabalhar e apostar na salvação do Rio São Francisco. Salve o velho Chico, que foi tanto cantado e exaltado por Luiz Gonzaga, inclusive quando ele, na música dele, disse assim: Riacho do navio vai dar no Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se não revitalizar, o rio não vai mais bater no meio do mar, como cantou Luiz Gonzaga. Eu concedo a parte ao nobre senador Telmário. Senador primeiro... Telmário, por favor, o tempo já foi esgotado. Eu pediria a tolerância de Vossa Excelência, porque tem outros senadores inscritos, inclusive Vossa Excelência. Então, eu agradeço a tolerância da senadora Lucevânia, que preside o Senado, agradeço. Espero voltar aqui a esse tema e quero ter a colaboração dos senadores e do Congresso Nacional para que a minha bandeira de salvação do meu rio, do Rio da Integração Nacional, possa acontecer. Com fé em Deus. Obrigado.